Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje tenho aqui um anúncio bombástico. Já não faço um vídeo assim gravado há algum tempo, mas tenho a dizer-vos que a partir deste mês sou um dos, digamos, criadores de conteúdo que tem parceria com a editora Asa do Grupo Leia. E nesse sentido recebi aqui o primeiro lançamento da Asa, de banda desenhada, relativo a este mês de março, e o meu objetivo é mostrar-vos aqui a obra propriamente dita, que para quem já me acompanha no Instagram sabe que é aqui o Final Cut do Charles Burns, um livro que eu já tinha muito interesse. Era na altura quando fiz as lives de análise aos anúncios da editora Asa para este ano de 2026. Fiquei muito contente com a aposta deles em cómics americanos e finalmente temos a estreia de Charles Burns, um dos autores mais, digamos, conhecidos e consagrados dos cómics americanos, a ser publicado finalmente em Portugal. Mas antes disso, eu queria-vos explicar um bocadinho como é que eu consegui esta parceria com a Asa. Eles lançaram, digamos, um concurso em que os criadores de conteúdo se poderiam candidatar a fazer parte do, digamos, do lote de criadores de conteúdo que recebem novidades da Asa. Eu participei nesse concurso e foi um dos selecionados. Particularmente não sei qual é que foi a lista digamos, criadores de conteúdos que estão dentro dessas parcerias da Asa, mas o meu, digamos, canal foi escolhido, e desde já quero agradecer aqui à Asa. Eu, obviamente, já faço, digamos, divulgação das coisas da Asa sempre que possível. Obviamente a prioridade são sempre as editoras que apoiam aqui o canal. Obviamente que agora a Asa faz parte desse lote de editoras que têm prioridade na divulgação de materiais que eu recebo, mas no passado já fiz divulgação de conteúdos da Asa. Aliás, já fiz várias entrevistas ao próprio editor, mesmo antes de ter recebido este livro e ter esta parceria com a Asa. Eu sempre que possível tento trazer o máximo digamos, de notícias e de editoras aqui para o canal, mas felizmente agora a Asa faz parte, digamos, aqui do catálogo de editoras que apoia o canal. Para mim, enquanto criador de conteúdo, fico muito feliz porque a Asa sempre foi uma editora que eu gostava de ter uma parceria, principalmente agora com os últimos anos, com a entrada do Luís Saraiva. Nós temos visto uma mudança no paradigma de escolhas e de obras lançadas pela Asa, na minha opinião para melhor, porque eu quando comecei a ler banda desenhada ali em 2016, 2017, a Asa particularmente era uma editora que não me chamava muita atenção, por ter, acima de tudo, na minha opinião, umas escolhas muito tradicionais, muito à base daquelas bandas desenhadas mais clássicas, que no meu caso em específico não me chamam assim tanta atenção. Nos últimos anos temos visto uma mudança nas apostas da Asa, com aposta em autores como o Panaccione, e uma aposta contínua nesses autores que têm sucesso. O Panaccione tem várias obras publicadas pela Asa, o mesmo com Alex Garin, e aqui acredito que se for um sucesso este Final Cut, poderemos ter mais obras do Charles Burns, nomeadamente o Black Hole. Mas antes, só queria também fazer aqui um esclarecimento, até acho que é interessante. Nós aqui, enquanto parceiros da Asa, nós recebemos um formulário com os livros para o mês, digamos, respectivo. Neste caso foi para o mês de março que eu recebi esta primeira lista, e para o mês de março havia várias opções. Naturalmente eu escolhi as de banda desenhada, e ali depois nós temos de fazer uma escolha de três livros
por ordem de preferência. Eu, para este mês de março, nós tínhamos o Final Cut, que foi aquilo que eu coloquei em primeira opção. Depois tínhamos os cabelos de Edit, que eu coloquei em segunda. E em terceira opção escolhi o Morena volume 13. Obviamente que depois nós só recebemos um. Essa é a política aqui das parcerias da ASA para criadores de conteúdo. Sinceramente não sei se há outra política para mídias. Eu particularmente não me considero mídias. Acredito que, digamos, outros projetos como Vinheta 2020, que é um blog mais de análise e também pode ser considerado mídia, Central Comics, JuveBD, tenham um outro, digamos, protocolo com a editora, mas no meu caso vou receber um livro da ASA por mês. E aquilo é, se houver stock da primeira escolha, nós recebemos o primeiro, depois se não houver, recebemos o segundo, e assim sucessivamente até ao terceiro. Particularmente não sei o que é que acontece se não houver, digamos, stock de qualquer um das três opções, mas acho que isso será certamente muito difícil de acontecer. Por isso, quero agradecer à ASA por digamos, ter visto, digamos, a minha proposta, por ter gostado aqui do projeto. Eu particularmente também costumo trocar algumas mensagens com o Luís Saraiva. Não o conhecia antes do conhecer no Maia BD do ano passado, mas já nos encontramos várias vezes e é uma pessoa extremamente, digamos, simpática, que tem um poder de comunicação e divulgação, na minha opinião, nos seus livros, que é muito positivo para a editora ASA. Mas então, vamos falar aqui deste Final Cut do Charles Burns. Eu admito que o Charles Burns é um autor que eu conhecia, particularmente por ter a obra Black Hole, apesar de nunca ter lido nada do autor, e então este foi o meu primeiro contacto aqui com a obra do autor norte-americano. Ele é um autor que é, acima de tudo, muito conhecido pelo seu belíssimo trabalho gráfico. Ele tem digamos, um traço extremamente característico. É daqueles autores que nós podemos mostrar uma vinheta qualquer que uma pessoa que tem algum conhecimento de comics diz logo, isto é Charles Burns, e eu acho que isso é muito bom. Eu particularmente sou muito fã do seu estilo de arte. Mas aqui, qual é que é a história deste Final Cut? Nós basicamente vamos acompanhar aqui um núcleo de 4 personagens. Temos o Brian, a história passa-se nos anos 70, mas temos o Brian, que é, digamos, um jovem adolescente que tem um amigo, que é o Jimmy, e eles, quando eram jovens, digamos, mais crianças, costumavam fazer filmes de caseiros, digamos, de ficção científica e de terror. E ele conhece aqui uma rapariga, que é a Laurie, que é basicamente a sua musa para a criação do novo filme. Eles vão criar aqui um filme novo e basicamente neste livro nós vamos acompanhar o Brian, o seu amigo Jimmy, a Laurie e a Tina, que também é outra rapariga que faz parte ali do grupo, a fazerem a filmagem desse filme que eles querem fazer. E aqui o filme, aliás, o livro, peço desculpa, é dividido em 3 capítulos, porque originalmente também foi publicado em 3 partes. E vamos então acompanhando aqui a história destes adolescentes nos anos 70. Vamos ter aqui um foco muito grande no Brian e na Laurie. No Brian, porque podemos considerá-lo quase como o protagonista. Ali digamos, o foco narrativo é acima de tudo no Brian e na Laurie. E até aqui achei interessante o próprio Charles Burns colocar algumas partes do livro narradas do ponto de vista do Brian e outras narradas do ponto de vista da Laurie. O Charles Burns aqui quer abordar acima de tudo a adolescência. Pelo aquilo que eu percebi, isto é um tema recorrente nas suas obras. Vimos isso também, para quem leu, eu fiz obviamente a pesquisa no Black Hole, e ele também aborda isso, esse tema da adolescência, que é um momento obviamente muito, digamos, importante
ter novas experiências, de construirmos a nossa personalidade, de vivermos a vida de uma forma mais intensa. E aqui há uma curiosidade, que este Brian é um rapaz que é extremamente obcecado pelo cinema, mas que por alguma razão tem uma dificuldade extrema em se expressar. Obviamente que aqui o cinema é uma forma de expressão, não é? Tal como o desenho. Ele também faz storyboards para os seus livros, para os seus filmes, aliás, mas ele tem essa particularidade, e nós, à medida que vamos vendo e ele a conhecer a Laurie, a convidá-la para assistir aos filmes que ele tanto gosta, depois, durante as filmagens digamos, da longa-metragem que eles estão a fazer, vamos também percebendo que ele tem essa dificuldade, e isso causa aqui alguma estranheza, não só à Laurie, porque ela não consegue ler os pensamentos do Brian, mas por outro lado também cria aqui uma grande inquietação, acima de tudo, para o leitor. Não é propriamente uma história de terror, no entanto, eu acho que o Charles Burns, através, digamos, do seu texto e acima de tudo da forma como ele desenha as personagens, nomeadamente o Brian, com um olhar vazio, traz aqui digamos, uma ideia de inquietação, de tentar percebermos o que é que ele está a sentir, mas não conseguirmos, porque nem o texto, nem digamos, a arte transmite isso. E eu acho que isso é absolutamente fantástico em tornar o leitor envolvido com a história propriamente dita. Aqui uma nota curiosa, que é o livro Black Hole, ele aparece num frame do filme O Planeta dos Macacos, A Revolta, que é o segundo filme da trilogia, o primeiro realizado pelo Matt Reeves, e curiosamente é um adolescente que tem esse livro. Por isso vocês podem ver que o Charles Burns tem aqui digamos, o foco dele é, acima de tudo, leitores ali adolescentes. Obviamente que eu já passei à adolescência, mas mesmo assim consegui-me identificar com muitas das coisas que são abordadas aqui. E então nós vamos acompanhando estes personagens. Eu gostei muito das dinâmicas criadas aqui entre os mesmos. Eu não vou estar aqui a revelar muito, mas a ideia é nós acompanharmos estes personagens, percebermos as dinâmicas deles, as interações, até termos finalmente a apresentação do filme, e aí é que a história, na minha opinião, traz aqui uma conclusão absolutamente brutal. O Charles Burns não é um autor, pelo menos desta primeira leitura, que faça a papinha toda ao leitor, e ele instiga o leitor a pensar, e ele apresenta aqui um final em aberto, mas eu gostei mesmo muito do final deste livro. Eu acho que os livros que são absolutamente marcantes na nossa vida são aqueles que nos fazem pensar e que nós ficamos com o livro e com as ideias do livro após a leitura do mesmo, e eu ainda agora estou a pensar no final deste Final Cut, porque eu acho que é um final extremamente poderoso. Até porque nós estamos ali na expectativa que, ok, nós no final vamos ver o filme, mas a forma como o filme é apresentado é que eu achei ser de uma forma brilhante, e que vai muito ao encontro dos personagens e dos comentários que ele quer fazer sobre a obra. Há aqui, obviamente, um lado, digamos, da estranheza do Charles Burns, porque este rapaz, o Brian, é alguém que é extremamente criativo, e então temos aqui uns momentos em que a narrativa tem um lado mais estranho, mais esquisito. O próprio filme que eles estão a fazer é um filme de ficção científica, e vocês podem ver aqui o próprio, deixem ver se eu encontro, este olhar vazio de Brian é algo que fica imprimido na nossa mente, e que nos deixa, tal como eu disse anteriormente, inquietados com aquilo que se está a passar. Mas acho que é uma história muito, muito interessante, que faz aqui comentários muito bons sobre a juventude. A própria Tina, sem dar aqui spoilers, é uma personagem que é quase a antítese do Brian, e isso depois reflete-se nas, digamos, reviravoltas
que o argumento tem, até nas próprias, digamos, relações dos personagens. Mas vocês podem ver que aqui, em alguns momentos na arte, é apresentada os desenhos que ele faz. Mas temos aqui também momentos em que ele faz desenhos extremamente estranhos de alienígenas. Isto é um autorretrato dele, em que ele se vê como um alienígena. E para estes personagens, para estas pessoas que têm uma dificuldade em se exprimir, é exatamente esse o sentimento. As pessoas sentem-se como alienígenas no meio social, e eu acho que ele conseguiu captar isto de uma forma muito boa e extremamente única. Temos então aqui também várias referências a filmes clássicos, ou seja, para quem gosta de cinema, como é o meu caso, temos aqui uma referências a filmes que o Brian gosta e que vê e que o impactam durante a criação do seu próprio filme, e esse também foi algo que eu achei absolutamente interessante aqui relativamente ao livro. E depois temos a própria arte do Charles Burns, que, tal como eu disse, ele tem um traço muito característico para, digamos, a criação e para o desenho dos seus personagens. Mas acima de tudo, aquilo que eu mais destaco na arte do Charles Burns é o alto contraste que ele apresenta na sua arte. Vocês podem ver aqui que o preto, ele está muito presente no seu desenho, e eu adorava ver. Eu acho que o Black Hole é até preto e branco, não tenho a certeza, pelo menos a capa é preto e branco, mas eu gostava de ver uma versão a preto e branco da sua arte, ou seja, a arte antes de serem aplicadas as cores, porque deve ser mesmo muito, muito interessante. E depois também tem esse lado de apresentar, eu acho, personagens com feições rígidas e muitas vezes vazias, o que ainda ajuda a reforçar mais esse lado da inquietação que ele consegue transmitir, ou que quer transmitir, na minha opinião, aos leitores. Por isso é um livro que eu acho extremamente interessante, que foi publicado recentemente. Isto é uma obra originalmente publicada em 2024, se não estou em erro. E deixem-me... Aqui não diz qual é que é a editora que publicou isto, mas é uma obra de 2024 que foi publicada então aqui em Portugal pela ASA em 2026. Tem aqui depois, relativamente ao acabamento, umas guardas com a arte fantástica do Charles Burns. E depois tem aqui a indicação do início de cada um dos capítulos. A obra foi originalmente publicada em 3 volumes, mas a ASA juntou aqui na edição integral, em que vocês têm acesso à obra completa. Relativamente ao acabamento propriamente dito, nós temos uma capa dura, aqui com um acabamento baço. Depois temos aqui a parte da lombada, com a indicação do autor, do título e a indicação do editor, que neste caso é a ASA, e depois temos uma sobrecapa que é apenas um desenho, o que eu acho sempre interessante quando um livro não tem uma sinopse e obriga o leitor a folhear o livro para tentar perceber sobre o que é que se trata a história. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa má, mas neste livro eu particularmente acho interessante aqui a escolha desta imagem. Depois, relativamente a extras, não temos nenhum extra, e temos aqui um papel baço, o papel chamado, acho que é offset, que na minha opinião é de boa qualidade. Eu acho que é um papel parecido àquele que foi usado, por exemplo, na Fera e também no livro O Meu Irmão ou no Blast. Não é aquele papel brilhante, e aqui eu acho que, mesmo apesar disso, e apesar da arte do Charles Burns ser uma arte de contrastes, mesmo assim eu acho que este papel consegue transmitir o contraste da arte e da aplicação das cores por parte aqui do Charles Burns. Acho que é ele que aplica as próprias cores. No entanto, eu adorava ver uma edição em papel brilhante, porque acho que seria absolutamente fantástico ver este livro com um papel brilhante. Obviamente que este livro tem um preço de 29
90. E se tivesse um papel brilhante, certamente o preço iria aumentar, até porque é um livro de 224 páginas no formato 215 por 285 milímetros. Ou seja, é aqui uma escolha da ASA em colocar um papel offset. Obviamente que perde-se ali um bocadinho do potencial, do contraste da arte do Charles Burns. No entanto, para o consumidor apresenta, digamos, um preço competitivo, na minha opinião, porque certamente se este livro tivesse um papel brilhante, iria, certamente, eu acredito, para os 40, perto de 50 euros, o que seria um peso bastante caro. E acima de tudo, sendo uma primeira aposta, ter um livro de um autor e ter um livro caro é algo que é difícil de fazer, então acho que eles quiseram jogar aqui mais para o seguro. Apesar de eu achar a edição muito boa, tem aqui um problema que eu tenho de referir e que particularmente a mim me irritou um pouco, que é o facto de ter identificado não uma, não duas, mas pelo menos 5 vezes erros na legendagem. E por erros eu quero dizer palavras com ausência de letras. Por exemplo, história sem o I, distraído sem o T, e obviamente que isto é um erro não só da legendagem, mas também um erro da revisão. E eu acho que esta edição, está aqui uma edição tão bem conseguida, que marca aqui, digamos, uma aposta forte na entrada do Charles Burns para o mercado nacional, mas que acaba por ser uma nódoa na melhor toalha, digamos assim, e que obviamente tinha de falar. Espero sinceramente que esta questão seja específica deste livro e que a ASA tenha mais cuidado, tanto na legendagem, mas obviamente na revisão. Acho que aqui falharam as duas partes. Falha inicialmente a legendagem em colocar o erro e falha a revisão em não identificar o erro e mandar para trás para a legendagem. E eu também falo disto porque no caso acho que foi um livro do Michel Vaillant, acho que é assim que se pronuncia, houve um erro que eu acho igualmente grave ou até mais grave, em que eles erraram o nome próprio de um personagem. Acho que ele se chama Warson e eles colocaram como Watson, o que na minha opinião também é um erro grave, e espero sinceramente que a ASA tenha mais cuidado nessa parte da revisão, porque eu acho que eles estão a fazer um trabalho muito bom de renovação digamos, do seu catálogo. Têm feito aqui uma aposta forte em cómics americanos. Já tínhamos visto o Don Quixote a ser publicado. Vamos ter Craig Thompson com o Guns N' Roses publicado daqui a alguns meses, acredito eu. E sinceramente, também o trabalho que eles têm feito a nível de franco-belga, desde o início do ano, já foram publicados livros como Duas Raparigas Nuas, Rever Comanche e Ulisses Serrano, que eu já tive a oportunidade de os folhear, mas ainda não os comprei, mas que estão a receber belas críticas, tanto digamos, da crítica mais especializada, como também de vulgos leitores que gostam de apresentar as suas opiniões, e sinceramente espero que eles continuem a apresentar obras de boa qualidade e que também tenham a nível técnico também uma qualidade que acompanhe. Mas de uma forma geral, quero dar os parabéns aqui à ASA e naturalmente ao editor Luís Saraiva por ter a coragem de publicar aqui o Final Cut do Charles Burns, e sinceramente espero, e eu tenho quase a certeza de que se isto correr bem, pode ser a porta de entrada para termos o Black Hole, que eu acho que é uma obra que já peca por tarde em não estar publicada em português. Eles fizeram a aposta, por exemplo, no Panaccione e no Alex Garin, e publicaram mais obras desses autores, e aqui acho que com o Charles Burns não será diferente em caso de sucesso deste livro. Mas digam aí nos comentários o que é que vocês acham sobre este Final Cut, sobre esta estreia do Charles Burns, se gostaram desta aposta
da editora Asa, se vão comprar este livro, ou se não, obviamente podem já o ter, ou podem não gostar aqui da aposta, mas digam aí nos comentários o que é que vocês acham sobre este lançamento. Não se esqueçam, obviamente, de passar nas redes sociais de Facebook, Instagram e TikTok. E mais uma vez, obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.